é o nosso querido Alexander Bass, que está participando com a gente mais uma vez aqui. Ele que é psicólogo, escritor, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, autor dos livros Inveja e Inimigo Oculto, O que era doce virou amargo, O que era doce virou amargo volume 2, volume 3 e A Magia da Beleza Feminina, todos os livros pelo selo da querida editora Juruá. Meu caro Alexander, prazer em tê-lo aqui novamente. Bom, obrigado, Fernando, obrigado ao Book. Parabéns aí à dupla dinâmica. Eu acho que vocês conduzem esse programa com muita irreverência, acho que é muito gostoso, com muita tranquilidade, naturalidade e sempre as piadas, acho que esse tom de humor, especialmente numa hora dessa, né, onde tantas pessoas, eu acho que são carentes de alguns programas dessa natureza, e vocês possam aí estar fazendo parte, né, acho que da dimensão noturna dessas pessoas que são notívagas e precisam realmente de programas, acho que desse molde, e parabéns a vocês, parabéns à Jovem Pan, que eu tenho todo esse carinho, todo esse afeto, né, por essa rádio tão querida, e estendo aí os meus cumprimentos a todos os telespectadores e ouvintes aí do programa de vocês, que tem esse sucesso pelas madrugadas, milhões de madrugadas afora, agora e sempre. Olha, obviamente que nós vamos mandar essa sua explanação à direção da rádio. Porque quem tem que saber disso... Já editamos essa parte. Quem tem que ouvir isso é a direção da rádio. Né? Que nós somos bons, que nós somos legais, porque isso se traduz em quê? Longevidade de emprego. Claro. Que é o que a gente quer. Então nós vamos mandar isso imediatamente. Nós criamos um banco de dados com todos os elogios. As críticas a gente tira sumariamente. Né? Vão achar estranho? Não existem. Vou falar críticas. assim, ninguém reclama do programa, a gente deixa uma ou duas, assim, quando fala do meu peso, quando fala da minha orelha, do cabelo do Albuque, essas coisas a gente até deixa pra dar uma balanceada. Cuidado que ele tem 1,85 m, hein? Não é brincadeira o negócio. O que, eu? O Albuque não, 1,85 Eu também, eu tenho 1,85. A gente tá no mesmo... Já pode ir pro Vale Tudo os dois, olha que maravilha. Não, eu tô a um passo do sumô. Né? Tô ali... tô a um passo do sumô. Meu caro Alexander, a gente realmente tem como bandeira nesse programa levar humor, chega de levar coisas histriônicas, chega de levar mais ódio, até porque, poxa, nós estamos na madrugada, bicho. Né? Na madrugada a gente tem que ser mais sussurrado até, se possível, é mais gostoso, né? É até melhor. Então a gente quer fazer um negócio diferente. A maior parte das pessoas, graças a Deus, entende. Né? Graças a Deus, pessoas... o discernimento, né? Você como psicólogo sabe melhor do que as pessoas conseguem ter um entendimento maior. Quem não consegue, a gente tenta, aí eu levo, pego aqui o meu caderno, vou igual Antônio Conselheiro, eu tento evangelizar, trazer como seguidor, mas também quem não quiser, um abraço. Seja muito bem-vindo a vir e a ir, né? Quem quiser. Nós não temos escritura sobre ninguém. Bom, o telefone está liberado para perguntas para o Alexander Bass, 2870-9707. Vai participar. O WhatsApp da PAN, 931-17-0620, está liberado para participar. E hoje o assunto está na tela. Para quem me acompanha pela internet já viu. Para você que está me ouvindo aí no rádio, do outro lado desse aparelho magnífico e apaixonante, eu vou dizer a você, obrigado, viu, inclusive você do rádio, como nós temos audiência pelo rádio, né? Que é mágico. Não tem solidão no rádio, não é? É só ligar. Nunca vai ter solidão no rádio. Você que me ouve de norte a sul do país, de leste a oeste, a mim, ao Albuque, a toda a Jovem Pan, em toda a programação, o tema é esse: solidão. Olha, eu vou confessar uma coisa, Alexander. Era um medo que eu tinha. Até, eu não digo de infância, assim, porque eu nunca pensei. Pensei nisso. Mas era um medo de morrer sozinho, sabe? A gente sabe que morrer vai morrer sozinho. Caixão só cabe um, meu amigo. Você vai sozinho, né? Você veio sozinho, exceto se você é gêmeo, né? Você veio sozinho e você vai sozinho. Realidade, ponto. Mas você pensar assim, pô, será que vai ter alguém ao meu lado quando eu morrer? Será que eu tô deixando, né, uma história de vida que as pessoas ainda vão ter prazer de estar ao meu lado até o fim? Isso me pegava desde jovem. Me preocupava muito com isso. Meu Deus, que horror morrer sozinho, etc. Minha família é muito numerosa, muito grande. E isso veio a amainar e a melhorar. Hoje,
eu sei que eu não tenho mais esse problema, graças a Deus, quando eu fui justamente morar sozinho. Eu passei a entender que eu moro sozinho e não me considero solitário de jeito nenhum. De jeito Maravilha. nenhum. A solidão, como você bem mencionou, ela é um estado de alma, né? É uma percepção sentimental que a pessoa tem, é um sentimento. A gente precisa diferenciar a solidão enquanto uma ação, enquanto um sentimento isolado, temporário ou transitório, e de um sentimento mais persistente e mais duradouro, que aí já parte para depressão, que é totalmente diferente. Uma pessoa que é depressiva, ela não consegue se desconectar, se distanciar do sentimento persistente da solidão, né, da tristeza, da solidão. Aquela pessoa que realmente só passa uma fase na solidão, ela não é depressiva. Então, essas diferenciações são importantes fazer, até para que a pessoa possa ver que conduta que ela possa tomar. O que você me falou ali de você ter medo de ficar sozinho, de morrer sozinho, aquela coisa toda, eu lembro que eu atendi uma pessoa há muito tempo atrás, não lembro exatamente que ano que foi, mas essa pessoa em questão, ela tinha medo de dormir sozinha e não acordar, né? Foi tratado, foi sanado, já foi curado à época, mas todas as pessoas têm as suas manifestações de medo, é normal, independente do medo como seja. Agora, o grande lance da solidão na pandemia é nós nos mantermos ainda ativos socialmente a partir dos componentes eletrônicos. Então, WhatsApp, Instagram, esses programas que vocês fazem. Quer dizer, a pessoa não pode ficar sozinha. Para o depressivo, o Fernando e Albuquerque, para o depressivo, a solidão é fatal, ela mata, né? Então, justamente, para uma pessoa que não tem depressão, é mais fácil lidar com a solidão. Para quem tem a depressão, enquanto transtorno depressivo maior ou qualquer outra manifestação depressiva, a solidão ela pode ser fatal, e ela não é só fatal naquele ponto, mas ela vai sendo fatal gradativamente. Então, à medida que o tempo cronológico avança, essa fatalidade ela pode realmente aumentar. A gente tem escutado uma série de pessoas falando que algumas pessoas aumentaram o número de infartos, de derrame, etc. e tal. Eu também concordo com isso, porque muita gente está deixando de se cuidar. Mas, independente disso e paralelamente, ao mesmo tempo, o que acontece? A depressão que as pessoas estão tendo em casa, por estarem sozinhas, mata. Lembrando que a depressão ela é uma doença psicológica que ela tem toda a propriedade de levar ao óbito. E muitas pessoas estão desconsiderando isso. Eu posso afirmar para vocês que a saúde mental humana não aguentaria uma segunda ou terceira fase de isolamento. Então, por isso que é muito importante nós nos atentarmos às medidas de segurança praticadas, a sair com máscara, a ser responsável, a ter um processo de consciência e civilidade ao mesmo tempo, para que nós nos cuidemos e não permitimos, assim, com o nosso cuidar, que o vírus volte de uma outra maneira e tenha novas ondas, porque a saúde mental ela não vai aguentar uma próxima temporada de isolamento. Apesar que eu não gosto de usar a palavra isolamento, eu gosto de usar a palavra distanciamento. Então isso é muito importante, porque pessoas vão morrer e vão morrer aos montes através dos mecanismos da saúde mental, justamente depressivos, porque a depressão ela pode causar infarto, a depressão pode causar derrame, ela pode causar realmente um não querer viver mais, ela desconecta a pessoa da vida, ela faz a pessoa perder a motivação, a inspiração, a pessoa vai se desconectando, e por outro lado, as próprias manifestações da ansiedade que vão atacar o coração também, que podem dar infarto, que pode dar derrame, que pode dar uma série de problemas cardiovasculares, como uma resposta orgânica, psico-orgânica de revolta em situação de prisão que todos nós estamos. Então, é importante manter o distanciamento, mas fazer um distanciamento que a gente possa estar conectado com as outras pessoas através dos elementos, né, virtuais, e agora está tendo uma flexibilização, e respeitar essa flexibilização com muita segurança, com muita propriedade e principalmente responsabilidade. Albuquerque, tem interações aí ou sua pergunta?
A solidão, o isolamento, ele, em tempos de pandemia, como que a gente pode superar isso? Então, como eu falei antes, eu E prefiro usar a palavra isso, distanciamento, Albuquerque, porque quando a gente fala em isolamento, a gente está falando numa conotação negativa, seja ela neurótica ou seja ela psicótica. Quando é neurótica, são pessoas tímidas, são pessoas intrínsecas, né? São pessoas com fobia social. Então, esse tipo de pessoa, ele pratica o isolamento, independente de estar na pandemia ou não. E as pessoas psicóticas também fazem o isolamento social, porque são pessoas que têm transtornos de personalidade antissociais e justamente se isolam para que possam ali maquinar suas ações perversas, sádicas, enfim. A melhor forma de você lidar com o isolamento, esse isolamento dentro do distanciamento, é fazer com que essas pessoas depressivas, essas pessoas tímidas, ou até que tenham fobias sociais, possam estar interagindo com você e você estar presente na vida delas, você fazer o contato. Um depressivo não vai te ligar, ele gosta de receber o carinho, ele gosta de receber atenção, né? E para as pessoas que são muito depressivas, eu sugeriria, já falei isso em vários programas de televisão, em várias oportunidades que a gente tem, graças a vocês da imprensa que estão fazendo uma cobertura fantástica nessa época pandêmica, um animalzinho de estimação como um cachorro é fundamental para que possa fazer uma companhia para aquela pessoa depressiva e ela pode se manter o tempo ocupado. Porque, voltando à sua pergunta, o tempo ocupado é essencial nessa época, né? Manter um tempo ocupado, terapeuticamente ocupado, é muito importante para a pessoa não fique pensando tanto na solidão, não fique pensando tanto nesse isolamento que ela está se autopropondo a fazer, e entender que esse isolamento não é isolamento, é um distanciamento positivo para que ela não pegue nada de ninguém e não passe nada para ninguém. E quando ela tiver que ir para a rua, ela ir com propriedade para que esse andar externo possa realmente promover um entendimento dela, que as coisas começam a melhorar daqui a uns meses, vai ter a vacina, e as coisas vão voltar realmente ao que era antigamente, com algumas pequenas ressalvas, com outros olhares. As pessoas vão ter que ter um olhar diferenciado, especialmente o olhar social, né, um olhar muito importante, o olhar para o outro, entender que todo mundo está nivelado, ninguém está diferenciado de ninguém, né? Isso acho que é uma das poucas coisas que essa pandemia trouxe, nesse ponto de mostrar que o ser humano é praticamente, integralmente, não praticamente, mas integralmente igual, né? Na sua concepção. O que vai mudar de um ser humano para o outro não é a condição social, não é a condição acadêmica, econômica, mas sim como que esse ser humano age na sua interação com o outro. Então, tudo isso é importante porque a pessoa saia desse distanciamento com propriedade e com muita motivação, inspiração e positividade, que são os elementos que a depressão, né, e a solidão simplesmente tentam eliminar. o Douglas, que eu só deixa eu confirmar o nome dele. O Douglas me perguntou aqui: a ansiedade tem cura? Um abraço aí para o Douglas, né? Não, ansiedade não existe cura. Quando você tem uma ansiedade externa, ou Douglas, uma ansiedade como essa ansiedade que todos nós estamos vivendo agora, que existe uma terminologia específica chamada ansiedade exclusivamente pandêmica, é uma terminologia inclusive americana, não inventada por mim, mas uma terminologia que está sendo muito aplicada nos Estados Unidos hoje, mostra que as pessoas estão tendo ansiedade em função de uma pandemia, porque as pessoas não aguentam ficar mais em casa. Então as pessoas não têm mais... O cérebro humano, o Douglas, ele não foi programado para encarar tanta diversidade e tanta mudança e tanta alternância numa pandemia como essa. Então, as pessoas estão tendo uma ansiedade extremamente pandêmica, que é para não morrer. Elas ficam em casa para não pegar a doença. A partir do momento que esta pandemia acabar, essa ansiedade pandêmica acaba, porque ela é uma ansiedade isolada, ela é uma ansiedade intencional proposital, que é uma resposta uma resposta do nosso organismo, né, ao que nós estamos vivendo. Agora, aquelas pessoas que já têm ansiedade em si, ou já têm o transtorno de ansiedade, não tem cura, tem controle e redução. Como é que se faz isso? Com ansiolíticos, que é o tarja preta, tá? Ministrado a trabalho psicoterápico feito com quem? Fundamentalmente com psicólogos e psicólogas, que são ou psiquiatras que entendem a dimensão da neurose.
A ansiedade, ela só está presente nas pessoas que são neuróticas. Não existe ansiedade em pessoa perversa, não existe ansiedade em pessoa psicótica, em pessoa psicopática, em pessoa sociopática, não existe isso. Então, para aqueles psiquiatras que dominam a psicoterapia e sabem tratar das neuroses, também estão habilitados a tratar das pessoas ansiosas. Então, a ansiedade não tem cura, mas tem controle e tem tratamento. Você tem pergunta aí ou eu vou daqui ao book? Eu tenho uma pergunta mais... Boa. Como solidão, a galera nunca bota o nome. Marcos Ferraz falou assim: ele perdeu o pai recentemente, há uns 3 anos mais ou menos. Ele tá morando na Austrália, né? Pai recentemente, galera mora aqui no Brasil e fica aquele sentimento de solidão. Como lidar com isso? A cabeça pira, que ele tá do outro lado do mundo e tá vendo a galera do EC aqui, entendeu? Entendi. Um abraço para o Marcos. Quando a gente fala nesse tipo de sentimento que ele está trazendo, em primeiro lugar, a gente tem que ver como é que ele tratou esse luto para ele. Se ele fez realmente um luto paterno, isso é muito importante. Em primeiro lugar, se ele não fez esse luto paterno, eu aconselho, eu dou a dica para ele trabalhar esse luto paterno, lembrando que é um luto muito difícil, não é fácil, né? É uma sensação muito dura de se lidar e que ela pode perdurar durante anos. Então, existem psicólogos especializados só nessa pasta, só nessa pauta, e seria muito legal ele ali trabalhar isso, caso ele não tenha resolvido, porque ele mencionou. Acho que travou a conexão, deu uma travadinha. A gente volta já com o Alexander. Tá reconectando. O pessoal tá aqui falando do super dólar que a gente recebeu aqui, ó. Ah, voltou, Alexander. A gente deu uma travadinha no sinal, por favor. Vamos lá. Então, em relação, voltando um pouco ao assunto, em relação que ele faça esse luto, que ele trate esse luto, né? Se ele não conseguir fazer sozinho, tem psicólogos e psicólogas especializadas só nisso, que tratam essa pasta com muita propriedade. E quanto ao distanciamento geográfico dele, ele pode compensar isso com novas amizades aonde ele está morando na Austrália, e além disso, se interagir mais, arrumar grupos sociais, evidentemente a partir do momento que a pandemia acabar, porque agora não é o momento de interação, né? Mas manter em doses duplas ou em doses cavalares a interatividade social, através do Instagram, do Facebook e dos outros mecanismos todos que ele tem de interação. O importante é ele se sentir acompanhado, ele se sentir presente, para ele não se sentir sozinho. Agora, sempre lembrando que a solidão ela sempre pode ser indicativa de alguma coisa, ela pode ser indicativa de alguma patologia depressiva, ela pode ser indicativa de outros questionamentos pessoais de cada pessoa. Então, analisar e tentar buscar o porquê dessa solidão também é importante para que possa trilhar positivamente o caminho do Marcos aí e que ele possa se sentir melhor e menos agoniado, menos angustiado. Muito bem. Alexander, tem pergunta aqui do Matheus. Matheus diz assim: Fernando, gostaria de perguntar sobre as constantes mudanças de sensações. Nessa madrugada mesmo, já senti picos de felicidade e tristeza extrema. Eu só sinto tudo isso. Junto com a solidão. Um abraço aí pro Matheus. Primeiro a gente tem que diagnosticar o porquê dessas alterações. Quando a gente fala em alteração, a gente pode, basicamente, fundamentalmente, a gente também não pode descartar transtornos bipolares, né? Independente da pessoa saber se tem ou se a pessoa não saber se tem. A oscilação sentimental, ela é uma característica muito pertinente ao transtorno bipolar. Então ele tem que ver se ele é um portador de um transtorno bipolar ou não. Se ele não for um portador de transtorno bipolar, a gente está vivendo uma época de incertezas muito grandes, né? Essa pandemia ela traz uma incerteza muito grande, traz uma intranquilidade muito grande e deixa as pessoas sem chão, deixa as pessoas com raciocínio muito ceifado, com raciocínio muito limitado. Então, é importante também, se ele puder fazer essa diferenciação e compreender que se é uma resposta comportamental ao período que a gente está vivendo, ou seja, é uma resposta orgânica de alguma coisa que previamente ele já tinha, ele vai poder ter um norte aí melhor, mas para não se assustar. De qualquer jeito, tanto uma coisa quanto a outra tem tratamento,
e tem cura. Né? E eu acho que você tinha falado alguns comentários aí anteriores, que acho que alguém agradeceu essa palavra, acho que foi Afonso, se não me engano, eu deixo um abraço aí para ele também, e para todas as outras ouvintes, seus telespectadores. Eu acho que a finalidade de a gente estar aqui num programa desse, né, é justamente essa, é poder falar alguma palavra para que essa palavra possa levar um pouco de tranquilidade para o outro. Acho que essa é a função da psicologia. Né? A psicologia é a medicina da alma, é a medicina da mente, e ela tem realmente como uma principal prerrogativa, o principal pressuposto é a promoção da saúde mental, né? Lembrando que a psicologia é uma ciência, não é um achismo, é uma coisa muito séria, demorou 200, 300 anos para se formar, e ela tem realmente essa questão de levar realmente a tranquilidade através da palavra, né, para as outras pessoas ficarem mais tranquilas. Então eu agradeço a todos os ouvintes e que escutem sempre os programas, acho que isso é muito importante, programas importantes como esse vão ajudar bastante também as informações prestadas pelos profissionais que participam, também sempre tem que levar em conta para gerar tranquilidade e um pouco mais de felicidade nesse momento de tantas incertezas, de tantas angústias e agonias. Olha, tem tanta pergunta boa, mas tanta. Quero saber como é que a gente vai fazer para dar conta disso tudo. Vamos tentar dar uma acelerada. A Miriam Webster: minha amiga perdeu a mãe, pai, irmã, depois disso tem depressão e mesmo tomando medicamentos tem picos. Por que isso não tem melhora? Então, deixa um abraço aí para a Miriam. A gente tem, claro, porque o que acontece é o seguinte, quando você tem um evento dessa natureza, evidentemente o evento mais traumático que existe, que é a perda de um parente, no caso dela aí foi estendido para uma pluralidade, né, familiar, é uma resposta que ela realmente ela emite e que demora para ser tratado, né? A superação do luto, o luto existe várias fases. Ela não é uma coisa fácil, ela é muito difícil. Então, ela teria que estar tomando um remédio para depressão, ela tem que estar tomando um ansiolítico para baixar a ansiedade que o próprio remédio da depressão dá como efeito colateral, tem que aumentar o número de terapia, ela tem que realmente aumentar o número da sua interatividade, ela tem que fazer mais ações terapeuticamente ocupacionais para que o seu tempo possa ser preenchido e fazer uma série de relaxamentos psicológicos com um psicólogo, com uma psicóloga que possa ministrar isso para que ela realmente despolua ali o cérebro dela, a mente dela desses sentimentos negativos. Agora, o sentimento da dor, da perda, ele é eterno, ele não muda. O tempo cronológico ajuda muito, mas ele não faz você esquecer a pessoa. O que vai ali ajudar muito é um fortalecimento emocional para que a pessoa possa superar essa fase de luto e possa passar as fases de luto. É importante quando a gente fala em luto, a gente está falando em 9 meses ao contrário do processo de nascimento. Então, a pior fase do luto é os 9 meses seguintes que se dão à perda de alguém. Porque é aí que você faz as grandes besteiras, é aí que você pode entrar no vício, é aí que você pode cometer grandes atrocidades contra a sua vida mesmo, porque você fica num estado de desequilíbrio mental muito grande e você fica realmente totalmente despreparado e totalmente fora de si. Então, quanto mais a pessoa puder ali se fortificar psicologicamente, emocionalmente, através de consultas, através dos seus amigos, das suas amigas, através de participações sociais, a gente está numa época que é difícil, né, você se interagir socialmente, porque você tem que estar de máscara, não pode cumprimentar ninguém, você não pode dar um abraço em ninguém, e você não pode receber o elemento essencial nesse momento, que é justamente o quê? A troca de carinho, a troca de afeto. Então, é um sentimento, o que ela está relatando ali, é um sentimento que só a pessoa sabe. É difícil, né, falar do que a outra pessoa sente. É só a outra pessoa que vai poder comunicar esse sentimento com as próprias palavras dela. Mas se ela puder tratar isso, interiorizar isso, depois, a partir desse processo de interiorização de todo esse sofrimento, externizar esse problema através da verbalização na terapia, vai ajudar muito a acabar com a angústia. Agora, o esquecimento dos parentes, isso não existe. Isso é uma questão eterna. Vai saber como que ela vai ter que saber lidar com isso de acordo com as suas
especificidades de acordo com a sua história sentimental e principalmente procurar uma psicóloga ou um psicólogo que é especializado em luto. São essas pessoas que vão direcioná-la da melhor maneira possível para que ela possa, dentro de um tratamento coerente, diminuir o seu estado de angústia e de sofrimento. Outra pergunta aqui, meu caro Alexander, do Tibi Sobrinho, em relação à idade, ele pergunta se tem uma parte diferenciada da sociedade que é mais vulnerável a isso, essa questão da solidão, essa questão... Olha, a gente, em falar em idade, a gente divide a vida em 4 etapas, né? A fase da infância, desde o nascimento até o começo da adolescência, depois a adolescência, a fase adulta e a fase da terceira idade, que é a fase das pessoas mais idosas. As pessoas mais suscetíveis a sentir a solidão são as pessoas idosas, isso não tem a sombra de dúvida nenhuma, especialmente mulher. A depressão para uma mulher acima de 60 anos é fatal. Até vezes, a depressão é uma doença exclusivamente feminina, tem muito homem que sente, evidentemente que tem, mas ela comete mais as mulheres. E mulheres depressivas acima de 60 anos é um público que me preocupa muito, porque é um público que realmente vai sofrer muito e vai estar mais suscetível realmente a absorver os efeitos nefastos e negativos da depressão, podendo chegar assim ao óbito, não tenho sombra de dúvida nenhuma. Então, todo cuidado com as pessoas idosas que são depressivas e sofrem com a solidão é importante. Não que outras idades também não tenham, não possam ser acometidas de sofrimento, lembrando que também existe depressão infantil, né? Eu também levantaria a possibilidade de sempre prestar atenção no diálogo daquela pessoa depressiva. Se aquela pessoa está exteriorizando, né, uma verbalização, querer se matar e alguma coisa nesse sentido, é muito importante prestar atenção nessa fala e imediatamente inferir positivamente, providenciar carinho para essa pessoa, escuta apropriada, um encaminhamento aos psicólogos, aos psiquiatras aí responsáveis, né, em tratar as passas depressivas, para que possam realmente dar um norte melhor para essa pessoa e ela realmente não possa ali ceifar a sua vida conforme a sua, previamente foi dito por ela mesma através da sua fala. Albuque. O Dirceu de Uberlândia, nosso amigo de Uberlândia lá, mandou a seguinte pergunta: a solidão e depressão pode levar a pessoa a mentir para si mesma e para terceiros? É um sintoma normal? Olha, eu não diria a palavra mentira, mas eu diria a palavra negação, né? É muito difícil a pessoa aceitar, às vezes, um processo depressivo ou um processo de solidão. E justamente por ela não aceitar esse processo de solidão, né, ou de depressão, ela nega isso, e a partir do momento que ela nega, ela desconsidera. Então ela deixa de falar isso, e até às vezes por vergonha. A vergonha é um sentimento muito comum nesses casos, porque a pessoa tem medo de se abrir, ela tem medo de encarar a depressão, de encarar a solidão, por demonstrar uma fraqueza. Então, ela nega essa fraqueza, e ela pode até projetar em outra pessoa essa fraqueza como um sistema de proteção do próprio ego, né? São mecanismos de defesa do ego. Eu não sei se a palavra é correta, eu acho que não seria mentira, mas seria uma omissão, talvez sistemática, uma omissão compulsória mental que ela assim entende, e ela prefere não dizer alguma coisa para omitir aquilo que ela sente, justamente por vergonha. Mas não que a depressão e a solidão levem as pessoas a mentir intencionalmente por uma falta de caráter, não, é outra associação. Tem uma pergunta aqui também, de outro ouvinte, sobre o Eduardo Tadeu. Eu achei interessante essa porque realmente me fez pensar. A solidão também não pode ser uma opção, sem ser patológico, a busca pelo seu eu interior, por exemplo? Aí não. Aí quando... veja, o ser humano não nasceu para ser sozinho. O ser humano é um ser humano totalmente
relacionável, né? Ele gosta da interação, ele precisa da interação, seja ela amigável, amistosa, seja ela romântica, sexual, ele precisa dessa interatividade para se habitar no meio. Usualmente, todas as solidões, elas são patológicas. Por isso que a gente fala, todos os psicólogos e psiquiatras no mundo hoje fazem a diferenciação da terminologia distanciamento social e isolamento social. A pessoa que se isola, geralmente, ela tem fobia social dentro da condição neurótica. Eu espero que o Tadeu esteja entendendo a minha resposta. Ela é uma pessoa tímida, uma pessoa intrínseca que tem medo de se relacionar ou tem vergonha de si mesma e tem ali uma autoestima muito baixa e não consegue ir numa festa, não consegue se manter um grupo ativo. Toda a solidão ela é indicativa de alguma patologia. Qual patologia é? Vai depender de cada pessoa. Quando a pessoa quer se isolar para ela pensar, para ela refletir, a gente usa a palavra solitude, que é uma conotação positiva, porque ela é muito transitória, temporária. A solitude serve justamente para a pessoa raciocinar, para a pessoa compreender e refletir alguma coisa que ela gostaria de mudar na vida dela. É diferente do processo de solidão, que é um processo patológico. Eu não vejo nenhuma solidão além que não tenha nenhuma conotação patológica. A solidão não é uma coisa normal. É um processo indicativo de alguma coisa que não está bem e pode ser até um pedido de socorro silencioso pela falta da condição da pessoa verbalizar aquilo que ela está sofrendo, aquilo que ela está sentindo. O isolamento não é uma coisa normal, é uma coisa patológica. Lembrando que todos os psicopatas, todos os psicóticos, todos os perversos sexuais, eles sabem, Ted Bundy e tantos outros, né, Joanne Grace e todos os outros psicóticos, os grandes psicopatas mundiais, né, eles se isolavam para planejar realmente as suas ações sendo os algozes das suas vítimas e justamente para ver até onde que eles poderiam agir ou que eles não poderiam agir. Então, o isolamento como solidão tem que ser realmente levado muito a sério, onde não há nenhuma conotação positiva. Todos os grandes serial killers do mundo se isolavam por longo tempo, não numa questão de solitude, jamais, mas uma questão de ver como seria a próxima vítima. O assassino do Green River, o BTK, quer dizer, todos os grandes serial killers do mundo faziam isso. Então, a solidão ela não tem nada de positivo. Diferente da solitude, que é onde a pessoa ela pode ter uma reclusão de 2, 3 dias, uma coisa muito passageira, muito rápida, para ela se conectar, ela com ela mesma, enfim, através de algum processo que ela queira fazer. Mas não dá para associar a solidão com solitude. Albuque? Doutor, a gente tem falado muito agora nesse tempo de pandemia de um novo normal. E caiu. Perdemos. Voltou. Achei que o doutor tinha caído da cadeira agora. Tô aqui. Não dá para abandonar o Albuque e o Fernando aqui no meio da noite. Por favor. Senão a gente vai se sentir muito solitário. E pelo amor de Deus, e todos os ouvintes da PAN, né, que a gente tem muito carinho, estou aqui para isso. Lógico, não fossem eles, a gente não tava aqui, né? Exatamente. A gente tem falado muito desse novo normal a partir de agora com essa pandemia. Como que o doutor acha que vai mudar o aspecto interpessoal nos relacionamentos entre as pessoas a partir de agora? Olha, Albuque, essa nova fase que a gente está vivendo, é importante a gente entender que é uma fase transitória. Ela não vai ser uma fase eterna, tá? Claro que algumas coisas irão mudar, isso é reversível, muitas coisas irão mudar, mas a vida vai voltar ao seu que era. No entanto, vai ter um grande divisor de águas entre as pessoas, e esse divisor de águas vai ser moldado e vai ser pautado justamente pelo quê? Pelo olhar social. Esse olhar social é que vai diferenciar as pessoas de pessoas negativas e positivas e de pessoas sociáveis e que se importam com o outro. Então, essa pandemia nivelou todos nós, né? Ela mostrou que ninguém está acima de alguém. Infelizmente, o brasileiro, a grande massa brasileira se acha superior a alguma outra pessoa porque ganha um pouco mais, ou porque tem um diploma, ou porque tem
um curso superior a mais do que o outro tem, uma pós-graduação, alguma coisa assim nesse sentido, ou está num nível socioeconômico mais elevado. Não é isso que distingue as pessoas. O que distingue uma pessoa da outra é o caráter, é a atitude, é a índole, é o temperamento. E tudo isso vai ser agora, assim que essa pandemia acabar, e já está sendo, na realidade, pessoas que olham, que têm um olhar carinhoso, um olhar de preocupação com o outro, e não estou falando uma questão só financeira, não, estou falando uma questão existencial, uma questão relacional. Poder exercer, né, o dom da civilidade agora, eu acho que vai ser muito importante, não só agora, como sempre. Então, são essas pessoas que vão ser diferenciadas nessa nova fase que a gente está vivendo, que é uma fase transitória. A gente sabe que tem vacinas a caminho, né? Já tem vacina pronta pelo laboratório da Pfizer, o diretor da Pfizer já avisou que nos Estados Unidos e Europa, no final de outubro, vai ter vacina. Essa vacina vai chegar no Brasil 30 milhões de doses em dezembro e 70 milhões de doses em janeiro, para que as pessoas possam ser imunizadas, e a partir desse momento a vida vai voltar ao normal. O que não vai voltar ao normal é justamente a diferenciação dessas pessoas. Pessoas insensíveis, pessoas egocêntricas, pessoas egoístas, pessoas arrogantes, pessoas incapazes de manifestar algum sentimento real, ou capazes de tecer um olhar social para o próximo, não irão mudar, que é muito triste. E aí a gente vai conhecer quem são as pessoas. Agora, pessoas totalmente com um caráter do bem, pessoas desprovidas dessas características vistas que eu falei, ou mesmo pessoas que têm uma predisposição e não tinha isso exercitado no seu pragmatismo diário, vão poder exercer essas atitudes de olhar social e vão ficar muito felizes com isso, porque isso faz bem para a alma, isso nutre a alma, né? Psicopatas também, psicóticos e sociopatas não vão mudar, porque não tem como mudar, são características psiquiátricas orgânicas imutáveis, né? Como pessoas também que têm ali a falta da idoneidade de caráter, como pessoas que têm uma personalidade pérfida, também não vai mudar. Então, isso tudo também vai ser o grande divisor de águas para a gente não só conhecer as pessoas, mas para as pessoas se doarem aquelas que têm condição de se doarem. Mas muitas coisas vão voltar ao que eram e outras coisas vão voltar de uma outra maneira. Então, é importante também a gente estar preparado para isso e exercer o nosso dom de civilidade, que é muito bom e faz muito bem à alma. Albuque? A Silvia Nazaré de Interlagos mandou uma pergunta assim, ó. O luto prolongado pode se transformar em doença? Ela cita um caso da cunhada que perdeu um filho 16 anos e naqueles casos que não tocou em nada, o quarto do menino permanece igual, as pessoas evitam mexer nas coisas dele e tal. Se o luto prolongado... Eu deixo um abraço aí para a Silvia. O luto prolongado ele pode provocar uma série de manifestações psicossomáticas ao longo do tempo, porque o nosso organismo ele tem uma série de defesas, não só defesas orgânicas que são providenciadas com bom sono, com boa alimentação, com uma boa atividade física e com bom uso de vitaminas, né? Vitaminas essas prescritas aí pelos nutricionistas, que entendem muito, pelos médicos também, que ajudam a levar a imunidade. Do mesmo jeito que a gente tem todas essas defesas físicas, nós temos também as defesas psicológicas. E essas defesas psicológicas, elas também são atacadas. A partir do momento que você tem as suas defesas psicológicas atacadas, você vai estar mais suscetível a absorver as manifestações psicossomáticas, quer dizer, aquelas doenças que começam na mente e vão para o corpo, como, por exemplo, você pode ter um câncer, você pode ter uma gastrite, você pode ter infarto, você pode ter problemas cardiovasculares, quer dizer, você pode ter uma série de problemas psicológicos por alguma manifestação emocional que não fora tratada adequadamente. Então, sim, a resposta dela é totalmente positiva. Pode se transformar em uma série de doenças à medida que o tempo vai passando. Lembrando que existem pessoas que têm condição emocional, mas com mais propriedade de encarar esses problemas, e outras não têm tanto. Então, essas que não têm tanto precisam estar atentas e precisam ver o que pode ser feito, com ajuda especializada, claro, para que elas fiquem mais preparadas
para o futuro. Isso vai ajudar muito, vai criar uma outra dimensão, vai começar a criar umas barreiras psicológicas protetivas muito importantes para que elas não se acometam de doenças futuras de ordens psicossomáticas. Quando você fale com seus amigos, sem realmente você ter uma necessidade patológica e de dependência e de carência. Mas também, por outro lado, se você se isolar, você vai ser indicativo de alguma coisa. Você pode ser uma pessoa antissocial. Quando a gente fala em transtorno de personalidade antissocial, a gente está falando de psicose e psicopatia, sociopatia, esquizofrenia. Isso é literário, né? Isso está em todos os manuais de psiquiatria. Enfim, a solidão não é normal. Se falar que a solidão é normal para uma pessoa, mesmo as pessoas autossuficientes e autoindependentes têm os seus momentos de necessidade social. Não precisa ser todo dia, pode ser semanal, pode ser mensal. Cada uma vai se manifestar de acordo com as suas necessidades e de acordo com as suas condições, né? Mas é muito importante se atentar aos extremos, uma solidão extrema ou uma necessidade de carência extrema. A normalidade está no meio ali, sem você demonstrar tanto uma necessidade por um lado, tanto uma necessidade para o outro lado. Tem um outro usuário aqui do YouTube, o TBF, ele fala que tem tique. Ele escreveu toque, mas eu acredito que seja tique, desde criança. Tem remédio? Pois quem me rodeia acha graça, faz comédia, me atrapalha muito em todos os ambientes. Tem alguma dica para quem tá sofrendo com isso? Talvez seja... vítima de bullying, né? O tique tanto o tique como o toque, um transtorno obsessivo compulsivo, como o tique, que é a síndrome de Tourette, ela pode ser tratada com alguns antidepressivos e junto com ansiolíticos, mas ministrados pelo psiquiatra, apenas pelo psiquiatra, e junto com uma psicoterapia, né? O tique é um indicativo neurótico, isso é importante, porque tudo que é neurose tem cura, isso é muito legal, tudo que é neurose tem tratamento, né? São poucas as questões. A ansiedade é uma das poucas coisas da neurose que não tem cura, mas tem tratamento e tem redução. Agora, outras manifestações, elas podem ser tratáveis e curadas. Então é importante ver. Agora, é importante também ver se esse tique dele, se for o tique mesmo que ele falou, e eu acredito que seja, se não é alguma manifestação neurológica, né? Ela pode ser também indicativa de alguma manifestação neurológica. Isso é importante para que a pessoa possa ter o seu tratamento. Em alguns casos de psicose, você tem uma sintomologia chamada cinese de tardia, que mostra que a pessoa tem um tique, mas por causa de antipsicóticos, a disnecesia tardia, que a pessoa ela se manifesta por causa da medicação antipsicótica que ela toma. Não é o caso do nosso amigo aqui. Mas também é importante sempre a gente avaliar também algumas condições neuropsiquiátricas e neuropsicológicas, não apenas quando tem algumas manifestações mais exacerbadas, e a gente nunca descartar também o componente cerebral. Isso é muito importante, porque às vezes muitas manifestações podem ter uma aparência psicológica, mas essa aparência psicológica pode ser indicativa de outras coisas que estão por trás no campo da neurologia e no campo da psiquiatria. Mas ele procurando um psiquiatra, o psiquiatra vai fazer aí um belo diagnóstico e vai dar para ele o rumo que ele tem que tomar, reduzindo aí as suas manifestações que podem incomodá-lo. O Alauro pergunta aqui, se um pet ele pode ser um bom remédio contra a solidão? Não tenha sombra de dúvida, Alauro. Um grande abraço aí para você. Pode sim, pode, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a extravasão do amor, né? Você pode extravasar o amor através do cachorrinho, porque você pode passar, você não vai passar Covid para ele, e ele não vai te passar Covid. Então, essa carência de abraço, de afeto que todos nós estamos vivendo por uma questão protetiva, de distanciamento, entenda a palavra, veja o Albuquerque e Fernando, como é importante a gente fazer essa diferenciação entre isolamento e distanciamento, porque o distanciamento é totalmente positivo e intencional,
né? Ele tem uma medida protetiva. Então, assim, me entristece muito quando você vê uma pessoa na rua sem máscara, porque isso indica uma falta de respeito para com o outro, independente se você teve ou não. Então, o cachorrinho, ele vai realmente suprir essa necessidade e vai lhe dar todo o amor do mundo, porque o cachorro é uma coisa sagrada, né, colocada aí por Deus, e tem um trato psicológico, interativo com o ser humano que é indescritível, né? Sim, a resposta é totalmente positiva. Tem o Delano Oliveira, eu vou emendar duas perguntas aqui, do Delano Oliveira e da Soraya Loyola. O Delano pergunta: qual o mal-estar na civilização nos tempos atuais? Vivemos na idade da desrazão? E aí eu emendo com a da Soraya, falando de dias atuais, se as mídias de hoje estão gerando pânico nas pessoas. Nossa, o mal-estar da civilização, obra do querido Freud, né? Uma obra muito importante. Eu acho que o grande mal da civilização hoje em dia é a carência de uma interatividade honesta, a carência de uma interação autêntica, sentimental, desprovida da ostentação. Eu acho que o grande mal da civilização hoje é a ostentação. Não tem sombra de dúvida nenhuma. Você querer aparecer, você querer ser, você omitir, você emitir, você inventar, você aumentar. As pessoas perderam um pouco a naturalidade, e esse é o grande mal-estar da civilização hoje, não tem sombra de dúvida nenhuma. A falta do olhar social, né? Mas um olhar social natural. O que é um olhar social natural? É você fazer o bem para o outro sem você manifestar que você fez o bem. Você pode fazer o bem para aquela pessoa e, ao mesmo tempo, você não precisa anunciar isso para o meio externo, né? Então, faça o seu bem, mantenha o seu olhar social, mas guarde isso para você, porque é aí que a sua recompensa vem em dobro, pela satisfação do outro e pela sua própria satisfação. As mídias sociais, voltando à pergunta da ouvinte, Soraya, né? As mídias sociais, elas têm que ser usadas positivamente e não negativamente. A partir do momento que você começa a usar as mídias sociais negativamente, você perde a principal retórica delas, que é justamente as interações positivas, as interações alegres, as interações grupais fantásticas, onde você pode fazer grandes amizades e não disseminar o ódio, e não disseminar a discórdia. Esse é o grande problema das mídias sociais, quando elas não são utilizadas no momento como deveriam ser utilizadas. Então a gente vive tempos onde existe um ódio racial muito grande, totalmente anormal, totalmente desproposital, né? Totalmente irracional. Então, é justamente não compactuar com esse ódio. É a gente, por que não promover a tolerância, né? Preterindo a violência? Acho que esse que é o caminho. O Antônio Celso Padovano, ele escreve pra gente aqui o seguinte. Só preciso ver onde que eu coloquei a pergunta dele. Aqui. Quem é ansioso desde jovem tem predisposição a síndrome de pânico depois de crise de estresse, com ataque de psicoses? Ele usa esse termo aqui. Pode evoluir. Um abraço, Padovan. O ataque que ele está falando não é psicose, é um ataque neurótico. Não existe síndrome do pânico sem você ter o componente da ansiedade presente no seu aparelho mental, né? A síndrome do pânico é a manifestação mais piorada, mais exacerbada que a ansiedade pode manifestar. Eu não vejo nada pior do que a síndrome do pânico nem daqui a 10 mil anos, dentro do ponto de vista neurótico, porque ela seria a estratosfera máxima, né, mesosfera, enfim, e todas as camadas terrestres, né, chegando à Lua, aonde a pessoa pode se manifestar negativamente dentro de uma manifestação angustiante e conflitante. A síndrome do pânico, ela tolhe a pessoa, ela provoca sensações de morte, ela provoca aumento da pressão arterial, provoca o aumento do batimento cardíaco, faz oscilações entre a pressão e o batimento cardíaco, provoca dispneia, que seria falta de ar. Quer dizer, ela leva a pessoa à loucura, literalmente à loucura. Não vejo nada pior do que a síndrome do pânico,
Porém, não existe como a pessoa ter pânico, síndrome do pânico, sem que ela seja ansiosa. E se ela já manifestou uma ansiedade na fase jovem, dificilmente ela não vai manifestar um pânico no futuro. O que não existe é uma pessoa apresentar uma crise de pânico aos 60 ou aos 70 anos de idade. Isso não existe, né? A síndrome do pânico, ela aparece realmente aí na fase juvenil, na fase ali no começo da fase adulta, até os 30 anos ela pode aparecer, dos 15 até os 30 anos, mas ela aparece com muita veemência, ela pode aparecer de uma hora para outra, ou ela pode vir vindo de acordo com os acontecimentos que a pessoa vai tendo no seu dia a dia. Todo episódio de estresse, independente de qual ele seja, ele consegue provocar a manifestação, né? Ele sai do conteúdo latente, quer dizer, aquilo que estava escondido no nosso corpo, aquela manifestação psicológica, sintomatológica que estava no nosso corpo, ela sai disso, ela sai desse conteúdo escondido e vai para o meio exterior após o episódio de estresse. Então, o estresse também é uma das manifestações da ansiedade e anda justamente ali junto. Então, sim, a partir de qualquer manifestação de estresse, pode ter um ataque de pânico, pode ser um ataque isolado, manifestou uma vez só, ou pode ter o pânico instalado no seu aparelho mental. A boa notícia, Padovan, é que toda a síndrome do pânico é totalmente tratável e, diferente da ansiedade, ele é curável. É que demora um pouco, tá? Agora, tem que ver se esse pânico, ele é um pânico severo, moderado ou leve, e como é que está a sua veemência, porque o tratamento do pânico é a psicoterapia ao menos 2 vezes por semana, 2 vezes, mais a medicamentação ansiolítica, né, para tirar totalmente essa ansiedade, os ansiolíticos. A síndrome do pânico como a ansiedade são doenças exclusivamente psicológicas, mentais. Elas não têm nada de componente orgânico. Então, isso é muito importante mencionar. Então, o síndrome do pânico ela é totalmente tratável, curável e erradicável total. Então, isso gera um benefício muito grande para a vida da pessoa, né? Porque ela sabe que ela vai ser curada, que ela vai ser totalmente tratada. Agora, demora um pouco, realmente demora um pouco para isso. Então, ela vai ter que ter muita paciência e muito controle desses paciências essas que podem ser adquiridas ali no seu tratamento com o seu psicólogo ou com a sua psicóloga. Albuque, você tinha mais uma questão envolvendo síndrome do pânico? Eu vou falar um caso comigo, né? Eu trabalhava numa agência de publicidade que me explorava de um jeito, era uma exploração, mas enfim. E aquela ansiedade ia, não sei o que, de repente começa aqueles sintomas, parece que você vai ter um ataque cardíaco. E por que é tão parecido, confunde os sintomas com um taquicardia? Albuque, tira totalmente tira do... Eu tava fazendo um trabalho pro um time que não tem mundial até, que era uma ação toda. E comecei a ficar nervoso com aquele negócio, começou aquela ansiedade, de repente começa aquele formigamento no braço esquerdo, e dor no peito, e aqui, chefe de um lado, chefe do outro, de repente eu falei, Jesus, vou morrer aqui. Hoje você é feliz aqui comigo. De repente começou um calorão, me botaram no negócio e fui embora lá, achei que tava tendo uma parada mesmo. Quando a gente fala em transtornos psicológicos, você mencionou muito bem. Parabéns aí pela sua colocação. Sim, os sintomas são muito parecidos. Os sintomas psicológicos, de uma maneira geral, eles se confundem muito. Por isso que o diagnóstico médico, psicológico ou médico psiquiátrico é extremamente importante, né? Então, quem é que está habilitado a tratar da saúde mental? Só o psicólogo, a psicóloga e os psiquiatras, evidentemente, para fazer um diagnóstico correto. Quem não tem o domínio da saúde mental não consegue fazer esse diagnóstico e, consequentemente, não vai dar um parecer técnico fidedigno à sua doença. Provavelmente, o que você deve ter tido ali, ou você pode ter tido uma manifestação isolada de pânico, sim, você pode ter tido, ou você pode ter uma sintomatologia ligada à síndrome de burnout,
que a síndrome de burnout, ela tem as mesmas manifestações do pânico, mas ela está relacionada apenas ao ambiente profissional. E aí tem que ver se você tinha isso fora do ambiente profissional ou se era só no ambiente profissional. Ou você pode ter tido um episódio de ansiedade isolado também, entende? Então, realmente, os sintomas são muito parecidos, então é muito importante a gente averiguar, fazer toda a anamnese da história da vida pregressa desse paciente, né, da vida anterior, até ele ter chegado ali na terapia, lembrando que quando uma pessoa vai para a terapia, algo que não existe tratamento fácil, ninguém vai na terapia para contar felicidade, as pessoas vão na terapia para tratar os seus problemas, e quando a pessoa chega na terapia, ela já está chegando ali no limite dela, né? Então é muito importante, se você puder fazer um exercício mental, você com você mesmo, e relembrar, né, puxar aí na sua memória se isso era recorrente no trabalho ou se estendia em casa também, mas é importante que eu acredito que tenha passado e você hoje esteja bem melhor do que isso. Agora, quando você está realmente num trabalho que você não gosta, você vai ter uma série de manifestações psicológicas. E é importante fazer um diagnóstico preciso para identificá-las e poder, a partir dessa identificação, desse psicodiagnóstico, traçar qual vai ser a conduta de tratamento. Muito bem. Deixa eu mandar aqui um abraço para o pessoal. Teve bastante gente aniversariando hoje, né? A gente falou da Luciana, a Marcela do Tabuão, que também mandou mensagem para a gente que está aniversariando hoje. Muito bom, parabéns para você, tudo de bom, hein, Marcela? O pessoal tá passando aniversário assistindo a gente, isso é bacana mesmo. O Albuque, essas eram as minhas perguntas, temos até muito mais aqui, mas nós não temos mais tempo, infelizmente, né? Eu queria agradecer, Alexander, e pedir para você deixar os seus contatos, se possível for, redes sociais, site, enfim, os livros, né? Também falar dos livros. Claro, obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer vocês dois. O meu carinho por vocês é um carinho sincero, honesto, né? Já não é a primeira vez que eu participo aqui. Continuem com essa energia, continuem com essa disposição, com essa motivação. Eu acho que com essa interação positiva, eu acredito que daqui a 8, isso é o que eu acredito, tá? Não estou afirmando nada, mas eu acredito que daqui a 8, 9 meses, com as doses de vacinas que vão chegar aqui no Brasil e a outra que vai estar pronta também até junho, a gente possa estar junto pessoalmente, um abraçar o outro, aquela coisa toda. Então, mantenham realmente essa interação. Eu agradeço demais a participação aqui no programa. Um abraço aí a todos os aniversariantes, a Marcela, a todo mundo. Eu espero que as poucas palavras que eu pude aqui proferir reverberem como positivas e como um alento a essas pessoas que têm sofrimento, que têm as suas causas. O sofrimento psicológico é muito triste, por isso que eu escolhi fazer psicologia. Eu entrei na faculdade de medicina e abandonei o curso de medicina para ser psicólogo, porque eu acho que eu queria estudar a mente humana e a medicina, a psicologia é a medicina da alma, é a única medicina da alma, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer para promover a saúde das pessoas e que as pessoas vivam bem, a gente falou um pouco aqui em luto, que as pessoas possam chegar próximos dos seus 100 anos de idade e morrer de morte natural, sem nenhum tipo de sofrimento. Eu acho que esse é o êxtase da vida, é fantástico, né? Você nem percebeu que você morreu, sem sofrimento, sem angústia, sem nada. Então, acho que isso é importante. Todos nós iremos morrer, mas se nós pudermos morrer com propriedade e com uma longevidade, por que não fazê-lo, né? O meu contato está como Alexander Bess, oficial. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar lá, vai ser respondida, não hoje, evidentemente, mas será respondida. E eu espero que eu possa realmente ter ajudado algumas pessoas ali do que a gente falou. E estendo de novo meu carinho a todo o pessoal da Jovem Pan, toda a produção, aos dois grandes aí apresentadores, Fernando Albuque, e estendo também meu carinho a todos os ouvintes e todos os telespectadores que estão aí na alta madrugada assistindo aí o seu programa, ou por prazer, ou por insônia, ou pelo que seja, esse programa realmente consegue abranger todas essas pessoas. Muito bem, obrigado, Alexander Bess, que é psicólogo, ele é escritor, né? Ele tem especialidade na Universidade da Califórnia, também na Universidade de Miami, autor de vários livros. Consulte, procure aí nas redes sociais, vale a pena. É um baita de um profissional que está aí para ajudar a gente, para dar
dicas importantes pra gente viver melhor. A ideia é simplesmente essa. A ideia é essa, fantástico. Né? É essa. Obrigado. Nem mais, nem menos. Melhor. Obrigado, viu, Alexander? Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Fernando. Até a próxima. Valeu. Muito bom, Albuquerque. 2 horas